Como é que é? Música folclórica? Teco, teleco, teco. Como é que é? Por isso eu vou me casar. Levar uma boa vida e poder dar uma... Tira esse ladrão daqui. Ele quer roubar meu baralho. As meninas de hoje em dia caem de boca no carambola. É uma fruta doce, né? Isso aí. Que nasce na beira do Rio Bom. Salve, salve, terráqueos e conterrâneos. Aqui o seu alienígena exilado, Erison Max. É, louco, burro e mentiroso, ou não, com as notícias da semana, né? Sempre lembrando que as minhas opiniões são minhas, os seus sentimentos são seus, não vamos misturar as coisas aqui, vamos seguir em frente com as novidades da semana, começando por uma coisa que não é novidade nenhuma. Lula é recebido como ladrão em todos os lugares que ele teve. Foi impressionante, desde o começo da semana ele teve em algumas cidades, teve algum destaque, uma cidade chamada Juiz de Fora, que foi onde o Bolsonaro tomou uma facada. Bom, ele foi recebido até com placa escrito Lula ladrão aqui não, né? Fez até rima, ficou bonito, eu gostei. Mas ele foi mal recebido, recebido como um bandido, malquisto, uma situação assim incrivelmente desconfortável, né? Que ele passou por onde ele teve, e as pesquisas dizem que ele está ganhando, né? Que ele está na vitória aí e que, puta, que é maravilhoso, né? Eu vou aqui fazer uma coisa que ninguém deve fazer quando está gravando, mas eu tô sem saco para ficar gravando de novo e eu tô com uma coriza do inferno, então intervalo aí. Estando com o nariz limpinho e com a coriza resolvida, não foi surpresa nenhuma isso acontecer, porque ele age como se ele tivesse sido desculpado e como se alguém ainda tivesse posse de uma coisa que eu procurei na minha memória, uma referência, porque são coisas que acontecem em outros planetas também, é até interessante, porque assim, foi chamado de o cajado da verdade pelo pessoal do Brasil Paralelo, né? Então, quando alguém está de posse do cajado da verdade, ou seja, que alguém monopoliza a informação que as pessoas recebem, né? Então você simplesmente cria duas informações antagônicas que passam o mesmo conteúdo e vende para as massas que estão polarizadas, alguma coisa assim. Então, é curioso porque eles ainda estão lutando contra a informação descentralizada sem saber que esse é o inimigo, né? E já tem até um documentário do Brasil Paralelo, um bagulho bacana lá. Eu vejo bastante material do Brasil Paralelo, não sei se, bom, vem no meu feed eu vejo. Bom, então tava falando do Lula que, puta, que tá na cara, porque ele não consegue sair na rua enquanto o Bolsonaro não consegue levar o cachorro para fazer xixi. Porque se ele levar o cachorro para fazer xixi, vira uma xixiata ou uma migiata, não sei. Mas vai todo mundo com o cachorro para fazer xixi junto com o Bolsonaro. E, meu, o cara defende as liberdades. O pessoal está adquirindo bom senso através da liberdade de informação. A maturidade vem chegando. Bom, pulando disso daí, pediram para eu falar como é que é? Uma manchete. Cabeça grande entra na terça livre e em Daniel, né? Eu exatamente não sei o que isso quer dizer. Assim, a referência que eu tenho que aconteceu essa semana é que, meu, tem um juiz da Suprema Corte, que o pessoal chama de cabeça grande, eu não sei porquê. Como é que é? Se ele tiver de cacharel, é camisinha que estourou? Isso aí. Bom, ele continua lutando contra um cara, meu, que se opunha, que era apoiador do presidente, de um canal muito grande chamado Terça Livre, que tinha uma adesão muito grande, né? Sinônimo isso daí é sintoma como é que o pessoal diz? Mercado reservado, numa reserva de mercado. De uma reserva de mercado. Mercado represado. É essa a expressão. O que acontece? Tinha muita gente de direita que queria um material de direita e não tinha onde consumir isso porque alguém estava de posse do cajado da verdade. E quando esse cajado da verdade escapou da mão dessa turma, e eles nem perceberam, que foi a internet, que foi a criação eu acho que o Orkut foi a grande revolução. E quando isso aconteceu, que o cajado escapou da mão deles, opa, não, tá tudo em ordem. Que o cajado escapou da mão deles, eles não perceberam.
E as pessoas começaram a buscar as verdades, assim como vem no meu feed de notícia. Eu fico um pouco preocupado com o robozinho do YouTube, porque eu acho que ele está me escondendo algumas notícias, né? Então, às vezes, eu dou uma pesquisada aí meio, sei lá, por fora para ver se eu acho alguma coisa diferente. Mas eu acabo me interessando pelo que eu acabo me interessando. Essa porra desse robozinho é inteligente pra caralho. Mas, então, esse pessoal represado acabou vazando. E qual que é o extremo da força? Teoricamente, numa república, eu pretendo falar de república ainda neste vídeo, teoricamente na república é a justiça, que é a balança, né? Que é o fiel da balança. É o pessoal que fala o que tá certo, o que tá errado, e que, meu, tá esquisito pra caralho aqui, né? Eu não sei se vocês acham também, mas eu acho que tá esquisito pra caralho. Mas vamos seguir em frente agora. Vamos falar de uma notícia agora já do final da semana, porque não teve muito evento, a não ser esses dois que eu falei para você. Eu pretendo cobrir uns dos outros assuntos, mas esse eu achei que merecia o relevo. Agora apareceu um atirador americano, maluco, que entrou no mercado e matou 13 pessoas. Agora, sábado. Né? Então, puta, é notícia ruim, porque 13 mentes que se perderam aí a troco de um maluco e, meu, e por mais que isso pareça escandaloso, e por mais que eu esteja noticiando isso como um apelo para trazer você para o meu canal, para assistir notícia, para ouvir o que eu estou falando, seja mentira, seja loucura, ou, ou uma burrice, né, ou não, é muito triste saber que esse tipo de coisa acontece, mas você tem que ter em mente no seguinte, pode ir ao mercado tranquilo. A mente dos seres que se desenvolveram, isso não é aqui na Terra, tá? Quase em todos os planetas em que eu estive, esse era um instinto que era super aguçado em todas as espécies. Que é se sentir atraído por notícia que informa para você o perigo. Por quê? Porque há muito tempo atrás, quando começou a humanidade, esse é um desenrolar é um desenrolar que é praticamente universal. Quando eu falo universal, eu falo de outros planetas mesmo, que aconteceu lá também. Prestar atenção em notícia ruim, porque quando a tribo é pequena, que ainda não aconteceram as grandes cidades como acontecem atualmente, você precisava saber que ali tem um predador, ali tem um pântano, ali tem um areiço, ali tem uma areia movediça, que porra, que ali atrás tem uma tribo inimiga, porra, você tem que saber disso. Então, se você não prestar atenção nisso, você está morto. Nos dias atuais, simplesmente serve para atrair a sua atenção. Mas você precisa saber que um evento desse que acontece no mundo é tipo assim, cair um copo, cai mais copo. Se você fizer um cálculo matemático de quantos copos escapam da sua mão e quebram na sua casa, não importa quanto tempo faz que você quebrou um copo, comparado com a estatística em que existem de seres humanos e que acontece uma imbecilidade dessa, você vai ver que você ia quebrar todos os copos do seu armário e isso não ia acontecer. Tá? É só um evento mundial mesmo, tá lá na casa do chapéu, longe de você, contanto que você não esteja, acho que em Montana, né, nos Estados Unidos me assistindo, se você tiver aí, cuidado no mercado, brother, tem uns xarope que estão vindo aí para matar vocês. Bom, vamos passar para a próxima notícia, deixa eu mexer no meu teleprompter aqui. Beleza, operado o teleprompter. Descobriram aí uma foto do buraco negro que confirma a teoria de Einstein e o cacete A4. E meu, eu tô achando uma novidade do cacete, a galera não tem a menor noção do que é isso, né? Eu posso falar disso num vídeo futuro, mas eu tenho um nome para ele, né? Tá tão importante, não sei o que, meu. Que tal a gente chamar ele de o Furico de Deus? Eu acho que vai ser um nome que vai ser assim, ele vai ter o cancelamento no nível certo para ganhar uma publicidade sensacional. O Furico de Deus confirma a teoria de Einstein. Olha que maravilha. Aí pode mudar a sua vida, o Furico de Deus. Se você acha que não, pesquisa pela internet aí que você vai ver o que essa descoberta, essa foto que eles conseguiram tirar do buraco negro, que é o centro da galáxia, por isso, o Furico de Deus, como pode mudar a vida, impactar a tua vida em todos os níveis, de uma maneira muito sensacional. É muito interessante que a humanidade esteja dando esses passos e que eu esteja aqui presente, presenciando isso,
Porque é interessante tomar consciência dos impactos que isso pode trazer num nível que você e até eu, que estou preso nesse corpo humano, né, que sou terráqueo, ou não, mas consigo dimensionar aqui, estando preso aqui. Eu sei que se eu tivesse em outro planeta, onde eu já estive, com uma capacidade mental, uma liberdade é maravilhoso. Você sabe que o grande castigo para um exilado é passar por um país que é livre, por um planeta que é livre, e depois vir parar no planeta como esse aqui. Sabe, ainda que eu tivesse ido para os Estados Unidos, mas eu vim parar no Brasil, né? Bom, as coisas já, como dizem vocês terráqueos, se a vida te der limões, faça uma limonada. Isso para mim nunca fez muito sentido, porque eu gosto da minha limonada com açúcar. E se você é alienígena e se identifica comigo, deixa um comentário aí, mas, né, água com limão não é limonada. Bom, agora eu vou falar de uma notícia interessante pra cacete, porque tem a ver com liberdade, e coincidentemente eu acabei falando de liberdade agora no nosso último assunto, que é o aumento de combustíveis aqui no Brasil. No mundo, meu. O aumento de combustíveis aconteceu no mundo. O grande problema aqui é o seguinte: por alguma razão, a Petrobras está atraindo investidores, por alguma razão. Ela quer dinheiro, por alguma razão. Ela quer atrair investidores. Então, o que ela faz? Ela acaba transferindo os malefícios, os impactos dos malefícios da economia. Então, o que é um impacto ruim? É a guerra da Ucrânia, é a má administração de alguns países, como Venezuela, Argentina, Cuba. Puta, tudo isso impacta negativamente na economia, tá? E tudo isso, até o próprio Brasil, cagando regra de um jeito que, ninguém espera, né? Tem um ditado, como é que é? Bumbum de, como é que é? Bumbum de criança e cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai sair. Né? Não sei, como é que tem a ver? Associaram com o tal do cabeça grande. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que enquanto houver um monopólio, enquanto o governo, que é mantiver isso na mão de uma só pessoa, primeiro que essa entidade vai estar sujeita a ser roubada constantemente, né? Falando disso, você pode imaginar diversas extensões, porque a gente fala de saúde, a gente fala de alimentação, a gente fala de economia, a gente fala de segurança. Enquanto tudo isso estiver na mão na mão de uma só pessoa, eu preciso falar de um conceito de outros planetas, que vai ser um vídeo mais sério, né? Que vai ser uma verdade muito mais impactante, ou não, pode ser só uma loucura da minha cabeça. Um sistema de outros planetas chamado multicracia. A multicracia é um sistema muito interessante, porque já existem algumas ideias desse sistema aqui. Aliás, se você tem um nome melhor para multicracia, e eu vou explicar sobre multicracia, talvez essa semana eu vou tomar nota aqui de que eu preciso falar a respeito disso, você deixa nos comentários. Eu gostaria que tivesse um nome comercial melhor, porque tudo que vem de melhor aqui evolui mais depressa. E foi o que eu falei, liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade. Se eu conseguir ajudar vocês a terem um mínimo a mais de liberdade, quando eu sair daqui, eu vou achar que a minha passagem por aqui pode ter sido a melhor loucura de todas as minhas existências. Então, vamos seguir buscando a liberdade, né? Se houver uma concorrência de mercado, se esse monopólio, se alguém conseguir, algum herói conseguir tirar esse monopólio da mão da mão do Estado, né? E sonhando com a multicracia é um sonho distante, eu acho. Eu acho que é um sonho distante. Eu adoraria, nesta existência, poder viver a multicracia, mas eu vou falar disso no futuro. Vai ajudar a baixar o preço dos combustíveis, porque ainda que exista uma crise mundial, vão haver pessoas que vão estar no mercado, se tiver um mercado aberto, que vai falar assim, eu vou absorver o máximo que eu puder e vou oferecer
o máximo de lucro, para perder o mínimo de investidores, você começa a entender como ele começa a fazer, ele começa a fazer pontaria. Ele começa a fazer pontaria, ele não atira a esmo. Ele não fala, meu, eu vou atirar aqui, foda-se, quem vai pagar você eu mesmo. Se eu acertar alguém que tá atrás da bala, tô nem aí. E é você, brasileiro, nós, brasileiros, né? Estamos atrás da bala aqui, pá, tomamos chumbo. Então a Petrobras, o que ela faz? Ela repassa os lucros para os investidores, atraindo mais investidores, né? E a gente que paga. Né? Se você é mais duro, é mais ferrado, se você tem que trabalhar no Uber até para complementar as suas contas e acha que está difícil porque o Estado não te ajuda, ele te ajudaria tirando a mão da tua vida, tá? Te dando liberdade. Tá? É que nem... Você quer ver uma coisa que, tipo assim, eu sei que é loucura, que aconteceu durante a pandemia, porque eu imaginei, puxa, não faz sentido. Em vez deles simplesmente suspenderem todos os impostos, se eles pegam e falam assim, olha, o lance é o seguinte, a população está passando muito apertada, a gente vai suspender todos os impostos durante a pandemia. A gente vai pedir para a classe pública, então juízes, prestadores de serviço público, vereadores, todo mundo ligado ao sistema público ia ter os seus pagamentos suspensos decorrente ou reduzidos, né, decorrente desse impacto econômico e cortar todos os impostos de tudo. Você acha que te ajudaria pouco? Eu vou falar para você, ajudaria mais do que os 600 pau que ele deu. Se ele tivesse te dado 4 vezes mais, ele iria te ajudado muito mais se ele fizesse isso. Sabe por quê que ele não fez isso? Porque se ele faz isso, você toma consciência do tanto de imposto que você paga o tempo inteiro em todo lugar. E se você tomasse essa consciência, a gente ia dar um passo muito mais largo na direção da liberdade. E ele não pode admitir que isso aconteça. Então, é mais fácil ele te dar uma esmola e criar uma dependência em você dele, do que ele mostrar para você que se ele tirar a mão de você, você é realmente forte. Tá? Então, voltando lá para a Petrobras, vamos torcer para a privatização acontecer, porque se a privatização acontecer e eles abrirem o mercado, o combustível melhora o preço, melhora razoavelmente, tá? Porque diz que o rendimento da Petrobras foi 50% acima do rendimento das outras empresas. Então, você vê que, puta, onde é que você põe, sei lá, 100 reais num mês e no outro tira 150? Quem não se interessa nisso? Qualquer um se interessa nisso. Então os caras que são grandes estão metendo grana lá, a Petrobras está vendo dinheiro entrar e está tirando do seu bolso sem você saber. Né? Era o que eu tinha para falar da Petrobras. Agora, se você quiser encerrar aí as notícias, eu vou falar de uma coisa que eu pretendo me estender um pouco, mas não sei se eu vou me estender, mas foi um assunto que eu separei, que é o seguinte, tá tendo uma, sei lá, 60ª, sei lá quantas ondas que teve na China lá de Covid, e tá tendo mais uma. Cara, e o que eu vejo é o seguinte, o povo chinês precisa de ajuda contra o governo chinês. Porque é muito interessante, cara, até é um assunto que eu pretendo abordar num outro vídeo também, que pode ser loucura ou não, pode ser burrice também, ou não. Que como é que um país chama-se, como é que eles se chamam de República da China, República Popular da China, é o nome do... Eu posso ser, eu sou burro, eu já falei, eu sou burro, eu sou louco e burro, e eu acho que até por eu ser simplista que eu sou louco e burro, mas república não implica numa manifestação das pessoas escolherem um representante que vai falar por eles, né? E esse representante ser respeitado e ser atendido. E tipo assim, meu, se você não vai escolher um representante, é esquisito, é isso que eu tô dizendo, é esquisito se chamar de república. Os caras que são representantes que eles vão te fuder. Eles estão separando família, eles estão mandando os caras para casa do chapéu, eles não estão querendo saber o que você pensa no seu bem-estar verdadeiramente. Eles estão pensando em criar uma ação
Porque até a ação que eles estão criando não tem comprovação científica nenhuma, igual o lockdown, que eu sabia que estava errado fazer o lockdown. Eu não me manifestei a respeito disso, mas eu sabia que estava errado fazer o lockdown e agora está acontecendo a resposta aí. Né? A economia, a gente vê depois, o depois é agora. Toda vez que a gente manda um depois pra cachola, mano, ele vai aparecer ali na frente, a não ser que você se mate. Tá? Mas essa é uma opção que eu acho que a gente nem pondera a respeito, né? A gente vê depois, a gente vai estar no depois, né? Se a gente não tiver no depois, não faz sentido. A gente fala, vamos morrer agora porque a situação é do caralho, merece a morte. Mas é o que eu estou dizendo, eles não estão preocupados com... Então, criou-se uma distinção tão brutal entre o povo chinês e o governo chinês, que se chama de governo da República Popular da China. Como é que eles podem se afirmar como uma república fazendo isso com o povo? Né? O que nos leva a algumas outras ponderações que elas formam uma cadeia. Né? Por que esse povo não se rebela? Né? Aí você para e pensa, pô, né? Porque se você para pensar, em qualquer lugar do Brasil que você tiver, por maior que seja o policiamento da sua rua, provavelmente na sua rua tem mais civil do que policial. Ainda que você pondere polícia militar, militares, né? Talvez se você colocar até servidor público, vai ter mais gente da iniciativa privada do que servidor público na tua rua. Vamos imaginar que por um decreto, puta, eu vou me arrepender de dar essa ideia, porque se algum político imbecil estiver ouvindo isso, ele pode fazer alguma coisa assim, de dar porte de arma apenas para funcionários públicos, de qualquer nível, de qualquer trabalho, de qualquer operação. Então, se isso acontecesse, provavelmente os civis ainda seriam em maior quantidade do que o pessoal armado que fosse os funcionários públicos. Agora eu me arrependi de ter falado isso, não tinha necessidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que isso não acontece, o povo não se rebela porque ele está desarmado. Simples assim. Ele está desarmado, ele não tem uma arma que equipare que dê para ele alguma igualdade de força com a pessoa que está oprimindo ele. Então, nos leva a um outro elo dessa linha de raciocínio. Quando uma pessoa defende o direito de você se armar para criar uma igualdade, porque a arma, você pensa que a arma é uma coisa desigual quando você pensa que uma pessoa tem e outra não. Imagine como arma um profundo conhecimento em artes marciais. Tá? Então, caíram duas pessoas no mundo vazio, numa guerra intergaláctica. Vamos lá, vamos para a viagem. Uma guerra intergaláctica, pá, pum, pá, pá, cai os dois inimigos caem no planeta, tipo, eu acho, como é que é o nome do filme? Eu acho que é Inimigo Meu. Acontece uma coisa assim. Porém, um é um exímio artista marcial e o outro não. Certo? Você automaticamente acabou de reconhecer que as pessoas não podem ter conhecimento, porque se elas tiverem conhecimento, elas vão estar melhores armadas umas do que as outras. Porque se eles entrarem no embate físico, o cara que tem um profundo conhecimento de artes marciais vai dominar a situação. Você pode usar mil pretextos para dizer que não, diferença de peso e o caramba, mas eu estou supondo uma situação de igualdade entre os dois, tá? Não uma desproporção de um ser um gigante, o outro ser um pigmeu, não. Uma proporcionalidade, os dois entram num embate físico e um tem um conhecimento profundo de artes marciais. Esse cara vai estar na vantagem. Então, quando você pensa nisso, você tem que pensar, não, mas aí todo mundo tem que saber artes marciais. Ah, mas tem gente que não se interessa por isso. Aí você começa a estruturando qual que é o jeito mais simples de se defender, sem você ter que passar por um caralho a quatro. Você passa por um cursinho lá, rápido, aprende como é que usa aquela ferramenta e, pum, é a arma de fogo. É o cuspidor de pedrinha de vocês. Né? Se você tiver uma arma de fogo e tiver a segurança de que ninguém tem, você é o dono de tudo. Agora, se você... A situação do atirador nos Estados Unidos, tá? Eles falaram que foi em Nova York e que lá o porte de arma é muito difícil. Provavelmente... E ele dirigiu muito para chegar lá. Ele morava numa cidade a horas de lá. Ele dirigiu muito. Provavelmente ele foi para lá porque ele sabia que lá era onde tinha menos gente armada. Porque se tivesse gente armada, ele ia começar a atirar no estacionamento, como ele começou a matar gente no estacionamento.
Quando ele fosse entrar na loja, já ia ter gente entocaiada, armada, esperando para descer o aço no cara. E não ia ser um nem dois, ia ser todo mundo que tem arma. Porque você não ia pensar, eu vou defender o cara de trás, o vizinho. Não, você pensa, meu, o cara vai entrar armado aqui, vai atirar em mim. Eu vou pegar minha arma aqui e vou atirar nele primeiro. E você sabe quem mais ia pensar assim? Todo mundo que estivesse dentro da loja ouvindo um imbecil atirando no estacionamento. Então, quando você pensa que você equaliza as coisas, e pensa que, em toda essa cadeia de eventos que eu descrevi, né? E pensa que vem parar numa coisa tão básica quanto o direito de você poder se defender de uma agressão que nem essa que teve nos Estados Unidos, uma agressão que, porra, sem a mínima proporção, sem noção, sem espera, sem nada, cara. Você foi no mercado para comprar, vamos dizer que você saiu para ir no mercado para comprar sorvete, sei lá, pra uma criança, cara. E lá o fela da puta te deu um tiro, mano, e te matou. E as mentes? E a mente? E se você estivesse pensando numa teoria revolucionária da, sei lá, quinta dimensão? E se você estivesse pensando numa teoria revolucionária sobre, sei lá, meu, a vacina do câncer? Hoje seria uma coisa complicada, porque o vazamento de informações está grande. Se a vacina do câncer de fato tivesse existido, ela provavelmente já estaria por aí na mídia, se não está, né? Mas eu sou só um louco, burro e mentiroso de outro planeta. Ou não? Dando para você o resumo da semana e emitindo aquela minha opiniãozinha no fim. Eu falei que eu ia fazer o resumo essa semana, me comprometi de falar sobre alguns outros assuntos nesse vídeo. Se eu tiver tempo e tesão, eu vou gravar. Se eu não tiver tempo e tesão, foda-se, eu não vou gravar, meu. São assuntos que são profundos e são complicados, e que eu não sei se é o momento de estar falando isso aqui, agora. Tá? Eu estou tentando aproveitar o máximo de liberdade. Vamos entender, eu já falei da pontaria, é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma pontaria para ver se eu consigo usufruir o máximo de liberdade que eu puder sem me queimar nesse momento. Ainda assim eu acho que eu falo merda, mas foi aquilo que eu disse. Eu falo o que eu quero falar porque, afinal de contas, eu não sou desse planeta, sou louco, burro e mentiroso, né? Então, ou não? Então eu falo o que eu quero e o que eu tenho vontade. Ah, a propósito, vou mendigar, chegou a hora da mendicância. Quer pular essa porra? Pula, porque eu acho que se eu não mereço, você não precisa dar. Mas se eu mereço, deixa a porra do like, faz um comentário aí, entra numa discussão comigo, meu. Eu tô esperando alguém entrar numa discussão comigo, já é a segunda semana de vídeo que eu tô gravando aí, eu tenho gravado de sábado para domingo no final de semana, já é o terceiro. Se você não viu os outros boletins lá, dá um pulo no meu canal lá que ainda não tem nem nome, acho que nem sei que nome que tá lá. Tá, mas se você recebeu e teve a oportunidade de ver esse vídeo, vai lá, assiste o resto que eu falo algumas loucuras que podem ser interessantes, né? Se são loucuras ou não, quem decide é você, tá? Para você que é meu conterrâneo, para você que é terráqueo e gosta de mim, aquele salve, a gente se vê no próximo vídeo ou no resumo do próximo final de semana. Até lá, eu não sei o que acontece, né? O mundo é grande, eu tô fazendo, eu tô querendo viajar. Vou contar para vocês, eu tô querendo viajar, mas eu não quero mudar o estúdio, entendeu? Então eu tô falando pra galera aí, para começar a se ajeitar, para montar o mesmo estúdio em todos os lugares que eu tiver, porque eu adoro esse galpão. Não dá para vocês verem, mas é um galpão gigante. Ali no fundo tá a minha Ferrari, tá? Ali tá a minha moto. O meu guarda-roupa, vocês vão eu repetir algumas roupas porque algumas eu gosto, mas o meu guarda-roupa é enorme, meu closet fica ali no canto, tá? E a minha cama fica ali, é uma cama de casal com uma iluminação fantástica. Toda vez que eu tenho oportunidade, aliás, esse é um outro assunto que eu preciso falar de companhia feminina. Mas eu já dei tchau e ainda não fui, então agora eu vou a seco. Fui, tchau. Até o próximo vídeo.